Olá, meu irmão, olá, minha irmã, companheiros do grupo de células do WhatsApp. É muito bom estar aqui com você para iniciar o primeiro dia de preparação para o nosso retiro do dia 20 agora de fevereiro, segunda-feira de carnaval, lá no sítio do seu Pedro e da dona Cida, onde nós vamos nos reunir desde amanhã às 7h30 da manhã até às 16h45, para estarmos fazendo uma boa meditação, uma boa reflexão, uma boa preparação para a Quaresma. O tema de hoje é a vinda do Espírito Santo. Nós vamos refletir um pouco sobre esse poder intrépido e vigoroso que vem sobre os apóstolos e transforma aqueles homens medrosos, aqueles homens acovardados, trancados no cenáculo, em verdadeiros arautos do Evangelho pelo mundo todo, dispostos a enfrentar as autoridades religiosas da época, o Império Romano, capazes de enfrentar, enfim, a falta de fé e principalmente corajosos o suficiente para anunciar a morte e a ressurreição de Jesus e seus ensinamentos. Esse mesmo Espírito Santo, nós precisamos dele nos dias de hoje na nossa igreja para nos revitalizar, para fazer de nós também homens corajosos, mulheres corajosas para o anúncio do Evangelho. E na meditação de hoje, como nosso encontro é um encontro mariano, na meditação de hoje nós vamos falar também sobre o papel importante de Maria, como aquela que, tendo uma vez dado à luz, por obra do Espírito Santo, ao corpo físico de nosso Senhor Jesus Cristo, estava ali também, em Pentecostes, com os apóstolos, ela, a esposa do Espírito Santo, para dar agora vida ao corpo místico de Jesus, que é a nossa igreja nascente em Pentecostes. Vamos refletir e desde já eu convido você para que amanhã continue caminhando conosco. Amanhã nós vamos abordar o tema Vigiai, porque não sabeis a hora. Um tema muito importante também para nos preparar para a Páscoa. Um abraço, até amanhã. Pegue a sua Bíblia, vamos ler juntos mais uma vez a palavra de Deus. E ela está hoje no livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos ler no capítulo 1, o versículo 14. E no capítulo 2, os versículos de 1 a 4. E ali nós vamos encontrar a seguinte leitura. Capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essas são para nós hoje palavras do Senhor. Bem, a palavra de Deus, ela nos leva sempre a revisitar os acontecimentos dos tempos de Jesus, até para que nós possamos compreender e contextualizar melhor tudo o que aconteceu na época, o que nos ajuda também a resgatar em profundidade a origem e o vigor da mensagem do Evangelho, da mensagem da Palavra de Deus. Não é difícil imaginar o que se passou no coração dos discípulos e seguidores de Jesus após a sua morte. Veja bem, eles viveram uma experiência extraordinária para qualquer ser humano. Por quê? Porque eles haviam caminhado com o Filho de Deus, ouviram a sua voz,
o poder das suas palavras. Eles presenciaram milagres extraordinários, vislumbraram a plenitude e a magnificência da divindade na pessoa do Senhor, ali ao lado deles. Por mais que Jesus tivesse esclarecido sobre como seria a sua morte e os motivos dela, por mais que ele os prevenisse sobre a sua ressurreição e ascensão aos céus, o entendimento e os sentimentos dos discípulos ainda não tinham absorvido a dimensão sobrenatural de tudo que havia ocorrido e que iria ocorrer no meio deles. Naquele momento em que eles estavam ali reunidos no cenáculo em oração, eles estavam buscando absorver e digerir os acontecimentos, mas também, em virtude da sua natureza humana limitada, eles encontravam-se escondidos com medo dos judeus e buscavam preservar suas próprias vidas, temendo ter que enfrentar a mesma morte como a de Jesus. Por quê? Por ter caminhado com o Senhor, compactuado com as suas ideias e por representar então um perigo para as autoridades religiosas e o poderio romano dominador daquela época. Essa era a situação dos discípulos. Jesus, na verdade, compreendia a fragilidade dos discípulos, suas limitações, seus temores. Por isso, através do sacrifício supremo da cruz, ele abriu caminho para a vinda do Espírito Santo, o Consolador, o fogo do alto, como era conhecido, a chama do Deus vivo, a sombra do Altíssimo, que repousou sobre Maria um dia e possibilitou a miraculosa encarnação do Verbo divino. Aqueles homens frágeis e medrosos, acovardados e temerosos por suas vidas, ali em Pentecostes, recebem a força do alto que vem sobre eles em formas de línguas de fogo, tornando-os valentes defensores do Evangelho e corajosos testemunhos da divindade, da majestade e da ressurreição de Jesus Cristo, inclusive prontos para enfrentar as autoridades e as forças do Império Romano, desafiando os descrentes e proclamando com veemência a vitória gloriosa de Jesus sobre o mal e sobre as legiões do inferno. Essa é a virtude do Espírito Santo, virtude do qual todos nós devemos receber a efusão para sairmos da nossa miséria humana também e de nossa insignificância, levantarmos a cabeça e fortalecermos nossas almas e enfrentar também nos dias de hoje as potências do inimigo de Deus, as hostes avassaladoras do pecado e do mal que estão por aí, que insinuaram-se por toda a nossa cultura moderna, pela religiosidade humana, pela estrutura da sociedade, as hierarquias, contaminaram povos e nações, inoculando um veneno do neopaganismo e espalhando suas doutrinas, seus ensinamentos, seus hábitos e seu comportamento errado, com a finalidade de privar os homens da graça de Deus. Mas, antes de finalizar a nossa reflexão, eu preciso enfatizar que, para a vinda do Espírito Santo, para que ela ocorresse, primeiro, eles perseveraram unanimemente em oração. E Maria, a mãe de Jesus, a esposa do Espírito Santo, estava com eles. E a presença de Maria foi primordial, porque assim como ao dizer o seu sim, ela concebeu e deu à luz ao corpo físico do Filho de Deus, mais uma vez ela estava ali entre os discípulos, dizendo o seu sim ao Espírito Santo, para que no evento sobrenatural de Pentecostes, ela exercesse o seu papel materno mais uma vez, mas agora de conceber o corpo místico de Cristo, que é a Igreja nascente. Ao longo de toda a história,
A igreja perpetuou a presença de Jesus nessa terra e em incontáveis momentos, sob a orientação e direção do Espírito Santo, ela transmitiu à humanidade os ensinamentos de Jesus, realizando em nome do Senhor portentos, prodígios e milagres grandiosos. A igreja viu também verter o sangue de milhares de mártires em testemunho do amor divino e da graça maravilhosa que Deus oferta generosamente para todo aquele que crê no Filho único de Deus, feito homem, Jesus Cristo, pela nossa salvação. Vamos rezar agora. Nós os pedimos, Senhor, que no dia de hoje o Espírito Santo que desceu sobre os discípulos e os transformou em grandes arautos do Evangelho por todo o mundo, ele venha também sobre cada um de nós, arrebatando-nos dos nossos medos, da nossa covardia, do nosso comodismo e da nossa inércia. Que o Espírito Santo de Deus promova um sobrenatural abalo santificador em toda a nossa igreja, fazendo com que os fracos se tornem vigorosos, os acovardados se tornem destemidos e valentes, os acomodados e melindrosos se convertam em cristãos intrépidos e ousados e em homens verdadeiramente fervorosos no serviço do reino. Vem em nosso socorro, Senhor, e revitalizai a vossa Santa Igreja com o vigor espiritual de que ela tanto necessita nos dias de hoje para enfrentar as adversidades desse século. E pedimos a Ti, Maria, Santa Mãe de Deus, Esposa do Espírito Santo, que interceda por nós e por um novo Pentecostes na Igreja de vosso Filho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.